Olá pessoal, tudo bem? Bom, aproveitando que hoje, terça-feira, é o único dia da semana que nós não fazemos conteúdos públicos, porque toda terça-feira tem as aulas ao vivo do nosso curso livre de teologia para os membros Café Completo aqui do canal. Se você quiser fazer parte, será muito bem-vindo e muito bem-vinda também. Mas eu aproveito essa oportunidade porque no último domingo, né, no Dia dos Pais, no dia 13 de agosto desse ano de 2023, a cultura brasileira, principalmente a área de humanidades, perdeu um grande pensador, né, uma pessoa que nós devemos prestar as nossas homenagens e, é claro, não apenas homenagear, como também conhecer o legado do grande historiador José Murilo de Carvalho, que faleceu, como eu falei, no último domingo, dia 13 de agosto. José Murilo de Carvalho, na verdade, ele não era um historiador de formação, né? Ele era formado em sociologia e, posteriormente, seguiu a sua formação com mestrado, etc., na área de ciências políticas. E foi um grande pesquisador da área de história, um grande escritor de história e com certeza entra para a galeria dos grandes intelectuais da história do Brasil e dos maiores historiadores no sentido de produtor de conhecimento historiográfico que o Brasil já conheceu. Era imortal da Academia Brasileira de Letras há quase 20 anos, um dos poucos historiadores, né, que fizeram parte da ABL, da Academia Brasileira de Letras, e foi um dos maiores especialistas em Brasil Império e na Primeira República, principalmente especialista na virada do Império para a Primeira República, na virada do século XIX para o século XX. É claro que ele não tem a ver com a teologia, mas ele tem a ver com conhecimento de humanas, conhecimento na área de ciências humanas, e ele tem a ver com o nosso contexto, com a nossa realidade, porque era um analista da realidade brasileira, da construção da identidade brasileira, principalmente republicana, e alguém que deixa um legado que precisa ser visitado e, é claro, como historiador, já conhecia as obras do José Murilo de Carvalho, como, por exemplo, essa obra daqui, dele, né, A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, que é uma obra muito interessante, em que ele mostra como a Primeira República vai recorrer a pontos do passado, né, como a história de Tiradentes, vai recorrer, por exemplo, à República Francesa para construir a sua identidade nacional, construir os seus símbolos, né, fazer uso de uma história republicana que viria a substituir a história monárquica. Outro livro também que é genial, extremamente bem pesquisado, é esse livro, Os Bestializados, que é uma expressão de um político da época, né, da época da proclamação da República, que disse que o povo assistiu a todos aqueles acontecimentos de modo bestializado, sem entender o que estava acontecendo, né, naquele cenário, e é um dos únicos lugares do mundo em que a república, que é a coisa pública, ela é proclamada sem a presença e sem o clamor do público, sem a presença do povo propriamente dito. Também um livro importantíssimo para a gente compreender aquele processo. E um livro também que particularmente me interessou muito, eu gostei muito, que foi uma biografia de Dom Pedro II, pesquisada e escrita por ele, José Murilo de Carvalho, que, aliás, tinha até um projeto de uma obra, de uma biografia de Dom Pedro II maior, mais ampliada, né? Que inclusive ia constar com um CD-ROM com um trecho da voz de Dom Pedro II que tinha sido recuperado de arquivos antigos e tal, de um processo bem interessante que seria reproduzido em CD-ROM
Não sei como é que ficou aquele projeto, mas enfim, esse vídeo é para a gente falar sobre esse grande intelectual. Tem palestras, entrevistas dele disponíveis no YouTube, que se você não conhece, você deve conhecê-lo. Foi um dos maiores intelectuais contemporâneos do Brasil, um dos maiores historiadores do Brasil, né, da história do Brasil, e alguém que, de um modo muito independente, conseguiu se tornar um grande analista da realidade do Brasil, da formação brasileira, do contexto atual do Brasil. Ele sempre estava em conexão com esse contexto, com essa expectativa atual, né? Projeções não tanto otimistas dele em relação ao futuro do Brasil, tendo em vista essa base historiográfica que ele conhecia tão bem. E, lamentavelmente, o Brasil perde um grande intelectual num país já bastante empobrecido do ponto de vista cultural, bastante empobrecido, né, do ponto de vista da intelectualidade, da cultura, e que muitas vezes não tem o incentivo de se fazer cultura, de se fazer conhecimento no Brasil. Se você concorda comigo, não pense que essa falta de incentivo ela é apenas dos governos, apenas das autoridades, apenas dos órgãos que estão acima de nós, mas ela é também e principalmente de quem deveria consumir cultura. Porque é cada dia mais desafiador para quem produz cultura e conhecimento no Brasil, independente da área que for, viver dessa produção intelectual, porque as pessoas querem sempre um PDF ao invés de consumir o livro, as pessoas querem sempre algo gratuito e nunca contribuem, nunca enviam suas ofertas, nunca fazem a sua contribuição para ver o conhecimento se desenvolver, né? Cada vez mais as pessoas querem apenas consumir algo de graça e nem aquilo que é cada vez mais irrisório nos valores as pessoas têm querido investir, né? Nós, por exemplo, temos um curso livre de teologia com professores com mestrado, com doutorado, que a gente cobra só R$ 29,99 por mês e mesmo assim tem várias pessoas que não se interessam em fazer, em conhecer, e mesmo que até já conheçam, que eu duvido muito, né? Porque cada leitura é uma leitura diferente, mas mesmo que já conhecesse os conteúdos, de se tornar membro para ajudar a canais como esse a se desenvolver, etc. E cada vez nós temos um desafio maior para produzir cultura no Brasil, então temos um país muito empobrecido que fica ainda mais pobre com a perda, com a ausência de um grande intelectual como José Murilo de Carvalho. Fica aqui registrado essa homenagem e também de deixar como sugestão para que você conheça esse legado tão importante para a construção da história do Brasil. Um abraço, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que em breve nós voltaremos.